Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o foco é num tema que movimenta muita gente: o processo seletivo para residência médica da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Estamos falando do ingresso em 2026. Tá, o edital acabou de sair do forno e a nossa ideia aqui é destrinchar esse documento, sabe? Pegar os pontos-chave para quem está pensando nessa oportunidade ou só quer entender melhor como funcionam essas seleções. Para começar, alguns números gerais. São 39 vagas no total. Quem organiza tudo é a Concesp Concursos. E já temos um cronograma na mesa, que a gente vai detalhar daqui a pouco. Exato. E é sempre bom lembrar, né, esses processos seletivos são cruciais. Eles não só definem o futuro de muitos médicos, mas impactam diretamente o sistema de saúde local. Instituições como a Santa Casa de Maceió são, assim, pilares importantes nesse cenário, sabe? Tem um peso histórico na formação e no atendimento. Certo. Então vamos ao que interessa primeiro, os detalhes práticos. Aquelas datas e custos que não podem passar batida. Período de inscrição começa agora, dia 5 de setembro, e vai longe, até 28 de dezembro de 2025. É bastante tempo, mas, né, melhor não deixar para a última hora. A taxa ficou em R$ 600. R$ 600. E atenção aqui, a prova objetiva, que é a única etapa, está marcada para 18 de janeiro de 2026. O gabarito preliminar sai rapidinho, dia 19 de janeiro, e o resultado final mesmo, para saber quem passou, só em 18 de fevereiro de 2026. Interessante esse cronograma. Um mês entre a prova e o resultado final. Parece um prazo, assim, adequado para as correções e tudo mais. Agora, essa taxa de R$ 600 é um valor bem considerável, né? E uma coisa que me chamou a atenção no edital, não tem nada sobre isenção, nenhuma menção. Isso é um ponto delicado, porque pode funcionar como uma barreira, né? Uma barreira de acesso para alguns candidatos. Levanta até uma questão maior sobre democratização mesmo do acesso à especialização. É uma boa reflexão, realmente. R$ 600 não é pouco dinheiro. Será que está na média da região ou destoa muito? Fica a pergunta. Mas, independente disso, reforça a necessidade de planejamento, né? Financeiro, inclusive. E aí entra outra dica crucial que vale para qualquer processo seletivo. Ficar de olho na página da Concesp Concursos. Tem que acompanhar direto. Porque, né, editais podem mudar, ter retificações. É essencial essa vigilância. Ok, seguindo para as vagas, então. As oportunidades concretas. São 39 no total. Como a gente falou, dessas 23 são para acesso direto, ou seja, para quem está terminando a faculdade agora ou ainda não fez residência. E as outras 16 são para especialidades que exigem pré-requisito. Aí já precisa ter uma residência antes. Olhando para o acesso direto, para as 23 vagas, a distribuição é interessante. Clínica médica tem bastante vagas, são 4. E com cotas, olha só, uma para PCD e uma para negros. A anestesiologia também tem um número bom, 3 vagas, sendo uma para negros. Aí tem cirurgia geral com uma vaga, ginecologia e obstetrícia também com uma, medicina intensiva tem 2, ortopedia e traumatologia também 2, otorrino tem 1, pediatria 2, radiologia e diagnóstico por imagem mais 2 e radioterapia com 1. A lista completa está lá no edital, claro, mas dá para ver que tem uma variedade boa para quem está começando a especialização. Sim, e essa distribuição é fascinante tentar entender o que ela indica, né? Pode ser um reflexo das áreas onde o hospital tem mais demanda, talvez, ou onde a estrutura para formar residente é mais forte. Clínica médica, anestésio, intensiva. Faz todo sentido para um hospital geral grande como a Santa Casa. E é importante frisar essa diferença que você mencionou. Acesso direto é a porta de entrada pós-graduação. Já as vagas com pré-requisito são um passo além, uma subespecialização que depende daquela primeira formação. Exatamente. E aí, olhando para essas 16 vagas com pré-requisito, a gente vê um foco em áreas bem específicas, né? Tem cardiologia com 2 vagas, cirurgia oncológica também 2, nefrologia, neonatologia, oncologia clínica, todas essas com 2 vagas cada. E tem vagas únicas para angiorradiologia e cirurgia endovascular,
para endoscopia, geriatria tem 2 vagas também, o que é interessante, oncologia pediátrica tem 1 vaga e pneumologia também 1. Um foco claro em áreas de alta complexidade, né? Oncologia, cardio, e também em públicos específicos, como idosos com geriatria e recém-nascidos com neonatologia. Mostra um direcionamento estratégico do hospital. E agora, um ponto que muda tudo na preparação do candidato. O edital é claro. É só prova objetiva. 1 etapa. Única. Isso significa que todo o desempenho, toda a classificação depende daquele dia, daquela prova. Não tem análise de currículo, não tem entrevista, nada. É a prova e pronto. Isso coloca uma pressão enorme na preparação, não acha? Nossa, sem dúvida alguma. Quando é assim, etapa única, prova objetiva, a competição, que já é brutal na residência, fica ainda mais focada, mais intensa naquele momento. Exige um domínio gigante de conteúdo, claro, cobrindo as grandes áreas, né? Para acesso direto, pelo menos, mas exige também e muito estratégia. Saber gerenciar o tempo, controlar o nervosismo, conhecer o estilo da banca. A preparação vira quase uma ciência à parte, sabe? Não é só saber medicina, é saber fazer aquela prova específica. Pois é. Estratégia vira palavra de ordem. Como abordar as questões, como não perder tempo. E imagino que praticar muito seja fundamental. Resolver questão atrás de questão. Principalmente de provas antigas, né? Crucial, essencial simular, entender como a Concesp costuma cobrar, quais temas caem mais e, claro, identificar onde estão as próprias dificuldades para poder focar nelas. Uma preparação que usa muitas questões de vários lugares e principalmente da própria banca, se tiver disponível. Isso faz uma diferença brutal, porque treina não só o conteúdo, mas a habilidade de resolver a prova mesmo. Aquela prova longa, cansativa. E falando nessa necessidade de preparação intensa, focada em questões, com estratégia, ter as ferramentas certas ajuda demais, né? Para quem está buscando justamente esse tipo de apoio direcionado. Olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ferramentas assim que juntam um monte de questão comentada, material de revisão, flashcard podem ser um diferencial e tanto num processo tão concorrido como esse da Santa Casa. Exatamente. O acesso a um bom material, um bom banco de questões, é uma parte importante da equação. A outra parte é usar isso com inteligência. Não adianta só fazer questão sem parar. Tem que analisar o próprio desempenho, ver onde está errando mais, por quê. Focar nos temas que têm mais dificuldade e tentar entender o jeito da banca, como você falou. A Concesp, no caso. Cada processo tem suas manhas e pegar isso pode dar uma vantagem. É a combinação. Conteúdo, prática e muita estratégia. Então, fazendo um resumo rápido da nossa análise do edital da Santa Casa de Maceió para 2026, temos 39 vagas, 23 de acesso direto, 16 com pré-requisito, banca Concesp concursos, inscrições de setembro a dezembro de 2025, taxa de R$ 600 e, atenção, sem previsão de isenção no edital. O ponto crucial: seleção por etapa única, só prova objetiva em 18 de janeiro de 2026. E a dica de ouro: acompanhar o site da Concesp sempre para não perder nenhuma atualização. E vale a pena, talvez, dar um passo atrás e olhar o quadro maior. Esse edital da Santa Casa de Maceió, ele não está isolado, né? Ele é um retrato. Um pequeno retrato de como funciona a formação de especialistas no Brasil. Ele reflete tendências gerais, como essa competição acirrada, a necessidade de uma preparação super focada, e levanta aquela questão: como a soma de todos esses processos seletivos espalhados pelo país, cada um com suas vagas, acaba moldando a saúde brasileira? Onde as vagas se concentram? Em quais especialidades? Isso tem um impacto direto em quem vai ter acesso a qual tipo de cuidado médico e onde. É uma perspectiva importante mesmo, para a gente entender o impacto de cada edital desses no todo.
Bom, com isso, a gente fecha essa nossa exploração mais a fundo do processo seletivo da Santa Casa de Maceió para 2026. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a clarear os pontos principais e a organizar as ideias de quem está de olho nessa oportunidade. E fica talvez uma reflexão final. Cada edital desses, cada escolha de especialidade, de local de formação, tudo isso vai, de pouquinho em pouquinho, desenhando o mapa da distribuição de médicos especialistas no Brasil. A força de centros de formação regionais, como a Santa Casa é em Alagoas, é vital. Eles não só formam gente boa, mas têm um potencial enorme de fixar esses profissionais fora dos grandes centros, onde muitas vezes falta especialista. É um efeito dominó que começa aqui, nessas seleções anuais. Algo para a gente pensar. Excelente ponto para a gente encerrar. Obrigada pela companhia nessa análise.